E o tema que nós escolhemos hoje é o verdadeiro conceito das dimensões do universo. Pessoal, eu como físico, né, estudando matemática, estudando mecânica quântica, estudando as teorias de Einstein, né, da teoria da relatividade, e também como um espiritualista, como um esotérico, eu vejo uma dificuldade muito grande entre um diálogo entre os esotéricos e a ciência. Os esotéricos têm certos conceitos, por exemplo, se quer ver um conceito errado que o esotérico não consegue conversar com a ciência, é o conceito de energia. Sabe, energia para o esotérico é uma coisa, ai, a energia está ruim aqui nessa casa hoje, ai, como a energia está ruim. Se quer ver outra coisa, né? Que para o físico não tem energia ruim, energia boa. Só existe um conceito, energia, né? Outra coisa, ai, a vibração está horrível, ai, a vibração. Você está entendendo? Né? Então esses termos, o físico não consegue entender. Porque o físico tem um conceito de vibração, tem um conceito de energia. E mais do que nunca, o tema que nós vamos discutir hoje é o conceito de dimensões. É comum, mas muito comum você entrar na internet, pegar livros esotéricos, assuntos esotéricos e estar lá. A Terra vai entrar para a 4ª dimensão, a Terra vai entrar na 5ª dimensão, está passando para a 5ª dimensão. Porra, mas que 5ª dimensão é essa, cara? Onde esses caras inventaram esse negócio, esse termo? Né? Ninguém entra e sai de dimensão. Dimensão é uma coisa estável no universo. É um objeto descritivo da matemática. Então hoje nós vamos deixar muito bem claro, né, qual é o conceito, né, das dimensões para a física, para a matemática, e quais os conceitos que os esotéricos usam para dimensões. Ok? Nós vamos falar do plano espiritual, dos planos superiores, certo? Dos planos, que é a linguagem do esotérico, mas nós vamos tentar relacionar isso com a dimensão. Vocês vão ver que a linguagem utilizada pelos esotéricos é uma linguagem sem sentido e não tem a mínima decência fundamentalista, ou seja, não está fundamentado em nada. Os caras usaram as palavras e os conceitos da ciência para falar bonito, vamos assim dizer, fazer um discurso bonito para descrever determinados temas esotéricos, aí deram com o burro na água, é uma confusão danada. E hoje a mesma coisa acontece quando vão falar de física quântica, viu? Hoje todo mundo é especialista em física quântica na internet, todo mundo dá palestra de física quântica, você está entendendo? Mas ninguém fez curso de física quântica. Ninguém sabe ao fundo a matemática, a estrutura em cima da física quântica, como é que ela foi criada e desenvolvida. Hoje tem meditação quântica, energia quântica, cura quântica, tudo é quântico, né? Até tem sexo quântico daqui a pouco, você vai ver. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando você mergulha na ciência e não sabe ciência. Tá? Quando você quer tornar o seu discurso bonito e usa conceitos, usa palavras que você desconhece. Agora ele pega um plano, por exemplo, uma área, né, limitada. Ele pega uma área limitada do infinito, que essa lousa aqui é um plano, que pode se estender até infinito nessas duas direções, qualquer direção. Alright? E vai trabalhar com os elementos aqui dentro. Aí que está a chave do que vocês aprenderam a pensar. Essa é a programação do Android. Essa é a programação do terráqueo. O marciano não vai pensar assim, o ET não vai pensar assim, porque ele não foi programado desse jeito. Então vai reunir um bando de crianças na sala. E aí o Euclides, naquela época, ele vai chegar assim para as pessoas e falar: gente do céu, este elemento aqui que eu estou desenhando aqui, vai se chamar o quê? Este objeto nós vamos chamar de triângulo. Por que é um triângulo? Por que triângulo? Acompanhe comigo. Porque é um objeto que tem 3 ângulos, mas também tem o quê? Tem 3 ângulos onde? Externo, porque isso aqui é um ângulo também, ó. Aqui fora tem um ângulo também. Alright? E aí você tem todas aquelas brincadeiras de geometria grega, né? É triângulo isósceles. Agora o quinto está aí. Você tem certeza? Essa é a programação do Android. Essa é a programação do Android.
que todas as crianças, quando sentam numa carteira, e o professor faz um desenho desse, chama isso de triângulo, vocês têm certeza que todos estão vendo a mesma coisa? Você pode estar vendo uma coisa completamente diferente do seu amigo, mas todos convencionaram chamar esse objeto de triângulo, com 3 lados e 3 ângulos, tanto externo quanto interno. Aí você tem o quadrado, né? Você tem todos os elementos. Você tem esse objeto, que figura que é essa? É o círculo ou a circunferência. A circunferência é só a linha. O círculo é o objeto que contém o espaço como um todo, cheio. Aí, os gregos vão começar a trabalhar com as formas geométricas no plano para facilitar a vida da pessoa. Alright? Ok? Muito bem. Aí a área do quadrado, a área do círculo, tudo isso é coisa de grego. Calcular a área dos objetos. Isso era bom para quando esses geômetras gregos iam fazer construções, iam fazer obras de arte. Eles conheciam as medidas, conheciam as formas geométricas, conheciam as relações matemáticas entre as formas geométricas. Os gregos descobriram o famoso valor de π. Tá? Os gregos, cara, da onde vem o π? Vocês são gênios. O que significa o π? Né? Quanto que é o valor de π mesmo? Olha, tem uns repórteres que foram na porta do Enem esse ano, foram na porta do Enem, os candidatos que estavam entrando, os caras perguntavam, escuta aqui, você vai fazer... Não, qual que é o valor de π? O cara, o valor de π? O que é π? E esses caras iam fazer o Enem. Tá? É verdade. A maioria das pessoas, ninguém sabia o que era. Agora, se perguntasse quem é Justin Bieber, aí sabia até a vida do cara, tudo sabia. Entendeu? Então, né, o valor de π é 3,14, não é verdade? E aonde? Vai embora, não é? Vai até onde essa porra aqui? Até? Mas que raio de merda de número é esse que não acaba nunca? Aonde os gregos tiraram essa merda? Que não acaba mundo. Nada, que não acaba nunca. Ai, professor, é porque... Veja bem, é porque... Aí, ó, vocês, como vocês não pensam, vocês só vomitam que aprenderam, sem discutir com o professor. Ai, professor, a gente pega, né, o comprimento da circunferência, mede o comprimento, divide o comprimento pelo diâmetro, alright? C dividido por D, sempre vai dar esse π. É uma relação matemática descoberta pelos gregos. Por que dá esse número maluco aqui? Você está pegando um comprimento real, dividido por um diâmetro real, como é que pode dar uma coisa irreal? A natureza ela tem os tamanhos infinitos. Se você pega a circunferência e divide ela por qualquer número que você quiser, ela vai dar um objeto no espaço. Real e infinito, cara. Não vai dar essa merda de número que não tem fim. Então por que dá esse número completamente maluco lá? Porque maluco é o cara que inventou essa bosta. A linguagem utilizada pelos gregos antigos, utilizando números com base decimal, dá essas falhas de linguagem, essas coisas que não descrevem coisa nenhuma. Elas têm uma aproximação de linguagem. Isso aqui é uma aproximação, posso dar até 1 milhão de casos, certo? Mas ela não consegue descrever a realidade de um objeto no espaço, porque isso aqui é uma geometria que pensa o espaço. Ela não é o próprio espaço. Então tem erros graves, tem falhas graves nos modelos, tem tudo. A matemática utilizada é cheia de furo. Pode perguntar. Então, o Pedro ele pergunta se o professor conhece alguma outra forma de pensamento diferente da Terra, que seria a matemática, para poder então medir. É claro, meu, por isso que vocês não vão entender o ET. O ET não pensa que nem nós. O ET não pensa em forma de triângulo. Isso aqui foi o nosso condicionamento na Terra. Você entrou no ginásio, você entrou no primário, você foi condicionado a ver o mundo em retângulos, em círculos, em quadrados, em figuras geométricas planas, ou que a gente chama de polígonos regulares. Sabe, nós pensamos em termos disso aí, nós vivemos essas imagens na nossa cabeça. Aí você vai desenhar o que? Um celular, você desenha ele como um retângulo, você nunca constrói um objeto que é completamente disforme de uma figura padrão geométrica. Você não consegue produzir um objeto que não tem um formato dentro da sua geometria. Parece que para nós, nosso cérebro não aceita uma figura irregular.
É difícil você construir um celular e tentar vender para as pessoas assim, ó, cuja forma dele é um negócio assim, ó. Vai vender pro corno isso aí. Você não vende isso aí, porque a mente do ser humano não vai comprar um treco desse. Ele acha, nossa, que horrível, que o cérebro dele não consegue, porque o cérebro dele é simétrico, ele começa a pensar em regularidade, as formas regulares, que para ele agrada, é perfeito, é bonito. Certo? Nós temos uma simetria de rosto, né? Nós temos a lei áurea, que tem a proporção bonitinha, matemática, entre rosto, nariz, boca e tal. Isso cheira suave e bonito. Agora você vê o cerveró, tem os olhos caídos, já olha pra cara do cerveró, já fica estranho. Porque cai fora do padrão da geometria padrão, que o nosso cérebro acostumou a pensar. Então a gente não consegue entender. Agora, o ET pode trabalhar com formas assim. O pensamento dele não está condicionado à nossa linguagem na Terra, à nossa formação na Terra. Por isso a telepatia é complicada, porque a telepatia é mente a mente, né? Se você conseguir telepatia para ela, você passa para ela a forma de triângulo que você pensa, triângulo, ela não vai entender, ela vê um negócio esquisito na cabeça dela, ela não sabe que você está pensando triângulo. É muito louco isso. Vocês nunca pensaram nisso, né? Então é isso, cada cérebro constrói um universo. Cada cérebro constrói uma coisa, ele pega uma informação através dos olhos e processa no cérebro e cria uma imagem daquilo no cérebro. Agora, a outra pessoa pode criar um padrão de imagem completamente diferente quando ela olha o mesmo objeto. E cor é a mesma coisa. Você fala assim, isso aqui é vermelho, hein, gente? Todo mundo está sentado na cadeira, é vermelho. Mas ninguém está vendo a mesma coisa. Cada um pode estar vendo um tom diferente, uma coisa diferente e tal, mas convencionou-se que todas as vezes que olhamos aquele padrão de cor, vamos chamar de vermelho. Mas é correto que os cérebros não estão vendo as mesmas coisas. De coordenadas baseadas em sistema de eixos ortogonais, num ângulo de 90 graus entre eles. Então, ele pega o plano, que é mais fácil, vamos trabalhar com o plano. Então a primeira coisa que ele faz, ele pega a reta de Euclides e vai associar números aos pontos da reta de Euclides. Números reais, da aritmética real, dos números reais, conjunto de números reais. Então, ele pode, simplesmente ele vai fazer uma coisa, né? A reta está indo para os dois lados, tá? Ela vai para o infinito dos dois lados. Então ele pega um ponto qualquer dessa reta, que tanto faz, eu sou referencial, e ele bota uma marca aqui e chama este ponto de ponto 0. É ele que faz isso. Ele vai associar números a retas e vai criar um sistema de coordenadas, né, que vai ajudar a descrever movimentos, descrever objetos no espaço, em relação a um sistema de referência. Ele vai criar um referencial, né? Que lá na frente não foi ele que deu esse nome. Os cientistas todos começaram depois a chamar de sistema cartesiano. Sistemas de coordenada cartesiana, em nome ao René Descartes. Então veja bem, ele vai criar, está lá, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui para baixo de 0 agora. Ele vai criar um número, presta atenção. Mesma coisa. Só que ele faz 1, 2, 3, 4, 5. Para a esquerda. Mas para diferenciar os da direita da esquerda, do número que ele botou de referência de origem, que é o 0, né? Ele simplesmente coloca um menuzinho na frente. Que não significa absolutamente nada. Apenas um referencial para você dizer quem está à esquerda do meu sistema e quem está à direita do meu sistema. Bom, agora tem um problema. Que isso é um problema teórico. Isso não vai até infinito? Isso aqui também não vai até infinito? Agora, os números reais têm um problema. Entre 0 e 1, quantos pontos existem aqui? Aqui também, entre 1 e 2. Teoricamente, você pode colocar infinitos pontos. Você pode colocar um número aqui, assim, 1,99999. Essa porra nunca termina. Vai até infinito também. Então isso se chama infinitésimo. Esse é infinitão. Infinitão e infinitésimo.
Olha a merda criada, já criou-se uma merda aí. Isso é uma incongruência da linguagem, né? E começa a ficar mais complicado quando você pega 1,2, né? Entre 1,2 e 1,3, professor, quanto tem? Tem infinito também. Começa a criar um conjunto de coisas infinitas, né? Mas isso aqui o que que é? Lixo da linguagem. A linguagem criada que cria todos esses paradigmas aqui, ó, que cria essas coisas, tá? Não tem jeito de sair dessa porcaria aqui. Mas isso aqui, no universo não existe isso. Isso não tem nada. Isso aqui é falha da linguagem. Não está descrevendo o universo. Não consegue descrever o que acontece ali. Entendeu? Você vai no mundo atômico, tem limites as coisas. Não chega, não pode até o infinito do nada. Né? Então esse foi o primeiro. Aí o segundo, a segunda coisa interessante que ele faz, né, o René, é criar um sistema ortogonal de eixos. Ele pega uma reta aqui e no ponto zero ele coloca uma outra aqui, mas num ângulo de 90 graus. Isso é muito importante deixar claro. Tá? Alright? E faz a mesma coisa, né? E vai chamar, como todo mundo sabe, esse eixo aqui de chas e este eixo de y ou y, né? E aí já dá para trabalhar, porque ó, se eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui, isso se torna um sistema de coordenadas. Por exemplo, se eu tenho um objeto que está aqui, ó, material, eu posso localizá-lo no espaço com relação ao meu sistema de referência. Ó, esse corpo está exatamente na coordenada x, que vale 5, e na coordenada y, que vale 11, por exemplo. Então, com essas duas coordenadas, eu posso localizar um objeto no espaço. Então, aí ele vai criar um terceiro eixo, ok? Que é o z, também 90 graus, então ele vai criar isso aqui, né? Ó, x, né? Y e z para cá. Aí eu tenho a descrição de uma reta, por exemplo, já não é mais essa equação aqui simples. Isso aqui é uma equação no plano, né? Uma equação de uma reta usando 3 coordenadas é x, y, z. Né? Um ponto no espaço agora, ele tem que ser localizado por um sistema de referência com 3 coordenadas. Coordenada x, y e z. E uma reta, um objeto que descreve uma reta, tem uma equação agora em 3 coordenadas. Em 3 coordenadas. Não é dimensão, seus cornos. É 3 coordenadas. Não tem nada a ver com dimensão essa porra. Tá ok? Nem o René Descartes falou em dimensão. Não, o físico ele fica enfesado quando o cara fala bobagem de dimensão. Usa dimensão para tudo. O cara não sabe o que está falando, nunca pensou isso. Né? Então, veja bem. Então, René Descartes criou o sistema de coordenadas em 3 dimensões. Mas tem um elemento aí que vai ter que entrar para descrever os fenômenos físicos, que os gregos não pensaram nisso aí lá atrás. Existe uma outra coordenada que tem que entrar no sistema cartesiano para os físicos, para as experiências dos físicos, que é o tempo. A pergunta, por exemplo, para eu localizar um objeto no espaço, eu preciso, usando o sistema de René Descartes, eu preciso de um sistema de 3 coordenadas, x, y, z, mais uma outra coordenada. Porque, veja bem, eu posso dizer, ó, o objeto Laércio se localiza em relação a um referencial colocado em tal lugar, cujas coordenadas desse corpo nesse referencial são x vale tanto, y vale tanto e z vale tanto. Aí você localiza o objeto parado ali. Agora, só isso não funciona, porque você tem que dizer quando que aquele objeto está ali. Esse objeto está ali quando? Você tem que ter uma coordenada temporal para você localizar um objeto, porque ele pode não estar ali, teve o mês passado ali. Hoje ele não está, vai estar amanhã. Então, para localizar definitivamente um objeto, né, dentro da física, né, um objeto que se desloca, que se movimenta, por exemplo, a cada momento ele está num lugar diferente do espaço, você precisa definir a coordenada
O sistema e mais o tempo, um outro elemento que é o tempo. Então, aí os físicos criaram, então, dois elementos fundamentais para descrever os movimentos, quer dizer, dois elementos fundamentais, chamados, presta bem atenção, um é chamado espaço, e o outro elemento é o tempo. No entanto, isso aqui pode ser dividido em 3 coordenadas. Já o tempo não. O tempo não pode ser dividido em nada. Ele é. Então, para os antigos físicos, como Isaac Newton, certo? Como todos o Galileu Galilei, todos aqueles caras que fizeram essa base da ciência moderna, né? Esses dois elementos aqui sempre foram totalmente absolutos, eternos, imutáveis. O espaço sempre foi uma coisa parada, inerte, infinita, em todos os sentidos, onde tudo acontecia. Era o palco onde todos os elementos eram instalados. E o tempo era algo, para os pensadores antigos, era algo criado. O tempo é um conceito criado pelos pensadores antigos. É isso que eu tento enfiar na cabeça das pessoas, as pessoas não entendem. Pensadores antigos. O tempo real não existe no universo. O tempo é um pensamento, é um conceito criado pelos antigos. Você quer ver? Eu estou parado aqui, de repente o sol nasce no horizonte. Ele vai andando. Aí ele se põe no horizonte. Amanhã ele repete de novo. E essa repetência tem uma certa, vamos assim dizer, ritmo, periodicidade. Tá? Se bem que se você for fazer as medidas, ele não é tão periódico assim não. Dá uma zebra, ele varia pra caramba. Esse tempo marcado pela rotação da Terra é totalmente variável. Então o tempo, se a Terra não girasse, se não fizesse isso aqui, ó, o Sol ficasse parado lá no céu, no mesmo lugar todos os dias, você não tinha noção de que o tempo existe, que o tempo passava. Então, dá uma ideia de que algo está passando, mas não tem nada passando. A única coisa que está passando é o Sol que está passando sobre nossas cabeças. Mas o tempo não está passando. O tempo é uma criação mental, uma criação intelectual. É uma criação, é mais uma coordenada que o cara vai criar. Então, o índio, como ele não sabia pensar tempo, ele falava assim: vamos nos encontrar daqui a 10 luas. Caralho, o que é 10 luas? Ele não tinha relógio. Ele não podia falar, né? 10 luas para eles é quando? Daqui a 10 meses. Quando a lua se repetir, ó, uma lua para o índio é uma volta toda de período lunar, desde a lua cheia até outra lua cheia. Isso é uma lua. Depois outra lua. Daqui 10 luas é 10 meses. Na hora que a lua estiver cheia, 10 luas cheias, você pode encontrar ele lá. Por quê? Ele tem que ter um marco repetitivo. Um objeto que se repete, um elemento que ele está acostumado que se repete, para ele criar dentro da cabeça dele uma ideia de tempo. Mas vocês estão percebendo que esse tempo é real? Um cara que está, se ele ficar no espaço, fora da Terra, sai com uma nave fora da Terra, desliga o relógio, lá, para ele não tem nenhum referencial para ele saber o tempo. Ele não consegue pensar tempo. Para ele não tem dia, não tem noite, não tem hora, não tem mais nada, acabou. Ele não tem referencial que o tempo está passando. Que algo real está passando. Entendeu? Tá? Então essas duas coisas, né? O tempo e o espaço eram totalmente independentes. Os elementos, tudo acontecia e o tempo não era afetado, e também o espaço não era afetado, porque era um elemento imaterial, inodoro e cor, é onde acontecia. Mas aí, quando chega Albert Einstein vai mudar as coisas.
Albert Einstein, ele vai fazer uma coisa. Ele vai dizer o seguinte: quando o cientista cria a ideia de espaço para pensar os elementos do universo, ó, né? Ele inevitavelmente cria a ideia de tempo. Ó, ideia de espaço e ideia de tempo. O Einstein percebeu que que o Newton estava errado, o Galileu estava errado, que na verdade esses dois elementos aqui, um depende diretamente do outro, um não existe sem o outro, tá? Como pode existir o espaço sem tempo e tempo sem espaço? Então Einstein uniu esses dois conceitos num elemento que ele vai chamar agora, para esta bendição, de espaço-tempo. Ele conecta os dois elementos como elementos que vão descrever o universo, mas elementos que vão descrever o universo. O Einstein não pode imaginar um espaço e um tempo onde não haja matéria, onde não haja nada. Certo? Os elementos dentro desse espaço-tempo planetas, estrelas, galáxias, que é a matéria. Certo? Então, dentro do espaço-tempo, eu tenho uma trilogia agora, que é espaço-tempo e matéria. Tá? Space-time and matter. Tô certo, professora? Mas, more or less, né? Um inglesinho vagabundo, mas... né? Entendeu? Então, agora eu tenho dois elementos apenas. O Einstein reduziu a space-time e matéria, espaço-tempo e matéria. Agora o Einstein fez a seguinte pergunta: será que a matéria não influencia o espaço-tempo e o espaço-tempo também não influencia a matéria? Ou seja, a matéria está ali. Ela não pode simplesmente o espaço não acontecer nada com o espaço. E o espaço, então Einstein faz uma alegação, que aí que vem a teoria do Lalá, vem todas as teorias que o Lalá monta agora na física quântica e espiritualidade, tal, que é pensar uma relação direta entre o espaço e o tempo do Einstein. Agora não é um elemento mais vazio, não é um elemento inerte, não é um elemento que não tem nada. Ele é um objeto, uma substância que interage com a matéria e a matéria interage com o espaço-tempo. Ok? Inclusive, um resultado da interação entre matéria e espaço-tempo é a gravidade. Então toda a teoria que a gente chama de geral da relatividade de Albert Einstein é resultado de uma interação gravitacional, né? A força gravitacional, a interação gravitacional é resultado de uma interação entre matéria e espaço-tempo. Tá? E o tempo passa a ser uma coordenada conectada ao espaço. Agora eu não tenho mais um espaço tridimensional. Agora que nós vamos começar a brincar com as coisas aí. Então, quando chega nessa física moderna, veja bem atenção, presta bem atenção. Nessa física moderna, os físicos modernos, eles vão pensar da seguinte maneira. Eles vão pensar o espaço, o tempo e a matéria como um objeto único. Tá? Inseparáveis e não pode ser desconectado um do outro. Como se um gerasse o outro e influenciasse o outro e vice-versa. Essa é a teoria de campo de Albert Einstein. O campo é o space-time ao redor. E a matéria é o elemento que está sendo criado dentro do espaço-tempo. Tá? Muito bem. Agora eu vou introduzir aqui o conceito de dimensões do físico. Então veja bem. Então, antigamente se pensava, que o espaço dividido em 3 coordenadas cartesianas. Essas 3 coordenadas x, y, z foi batizado pelos físicos de 3 dimensões. As 3 dimensões, matemáticas, aritméticas do espaço. Não são dimensões reais. Não são dimensões reais. São elementos matemáticos chamados de dimensão. Certo? X, Y, Z. X é uma coordenada, Y outra. Então, X, uma dimensão. Y, outra. Então, o espaço,
neste conceito moderno, é constituído por 3 dimensões matemáticas, aritméticas. Mas isso é só filosófico. O espaço sempre continua sendo aquele negócio lá dos gregos. A ideia de chamar x, y, z de 3 dimensões é de físicos mais modernos. E criar a ideia de dimensão, porque eu meço dimensão de medir. Dimensão é como eu meço um objeto. Qual a dimensão desse objeto? É tanto. 2 metros, 3 metros. Qual que é o volume? A dimensão do volume. Aí eu pego o volume geral no espaço e meço o volume de uma esfera, de um quadrado, de um cubo, de qualquer figura. Dimensão é a medida de um objeto. Dimensão é a medida de um objeto. Não é mais nada do que isso. Vocês estão criando uma puta fantasia em termos da palavra dimensão. Dimensão é só o tamanho de um objeto, quando usado as coordenadas dentro daquilo que a gente chama espaço-tempo. Então, veja bem, o Einstein agora, quando ele uniu espaço-tempo, essa coisa que ele criou, chamado espaço-tempo, passou a ter 4 coordenadas, conectadas entre si como um único elemento. Então, passou a ser o espaço einsteiniano, o espaço-tempo einsteiniano, passou a ser quadridimensional. Quadridimensional. Morreu aí. Ninguém falou em mais dimensão até hoje. Mas esses elementos, falar em 4 dimensões, é 4 medidas que eu tenho que ter de um objeto. Eu tenho que ter medida no eixo X, no eixo Y, no eixo Z e no eixo tempo. Por isso que tem 4 dimensões, gente. Mas essas dimensões são medidas de uma coisa criada mental. O tempo criou-se mentalmente, é um pensamento. Por isso que não dá para viajar no tempo, voltar no passado. Essas coisas não estão esclarecidas, eles são objetos intelectuais, eles não são objetos reais do universo. Assim como o espaço-tempo einsteiniano, são coordenadas matemáticas. São conceitos. Aqui, quando você vai fazer a física, aqui da distorção do espaço, mas tem que ver se isso aqui vai refletir a realidade. Vai estar acontecendo no universo de verdade. Porque pode não. Quanta gente faz um monte de matemática com chega não aplica em nada, não serve para nada no universo. Os matemáticos brincam o tempo todo com um monte de equações, mas quando você vai aplicar, não serve para nada. Não serve para nada. Quando Einstein começou a perceber que a presença de uma matéria ela distorcia o espaço ao redor, o espaço não era mais euclidiano, não era mais plano. Não era, os 3D do espaço, ele perturbava-se, começava a torcer, retorcer o espaço, retorcia o tempo, que estavam conectados. Porque medir tempo tem a ver com medida de espaço. Toda medida de tempo é relacionada a uma medida de espaço. Por isso que o tempo fica distorcido também, quando se mede o tempo. Porque toda medida de tempo é um movimento no espaço. É um movimento periódico no espaço. Certo? O que o Lala fez para desmistificar essa dimensão? Se você for estudar o meu livro de Física Quântica e Espiritualidade, o que eu tento fazer? Aonde está o espírito? O espírito está em outra dimensão? O espírito está em outra dimensão? Por que eu não vejo o espírito? Onde está a cidade astral no solar? Está em outra dimensão? Não existe outra dimensão. Essa palavra é uma palavra criada pelos matemáticos para descrever coisa. Não existe outra dimensão. A única coisa que existe é o quê? É o espaço em 3D e o tempo. Então, o espírito tem que estar onde? Aqui. No mesmo lugar que eu. Ele é um objeto material que ocupa um espaço, ocupa esse espaço, da mesma forma que eu ocupo esse espaço. Por que eu não interajo com ele? Por que ele atravessa a parede e tal? Não interessa. Aí é outra história. Aí é uma outra questão de física. Então, o que eu fiz para desmistificar isso? Né? Vocês nunca vão mais falar essa bobagem que a Terra vai passar para a 5ª dimensão, para a 6ª dimensão, para puta que pariu. Né? Como diz o Zusto, né? Puta que parovski. Então o que eu fiz? Eu fiz a Terra, tá aqui, e eu aqui na Terra. O planeta Terra e eu na superfície da Terra estamos em que lugar? No espaço. No espaço-tempo. Coloca space-time. Para ser mais moderno, mais einsteiniano. Aonde está a cidade astral? A cidade astral não está em outra dimensão, porra nenhuma. A única coisa é estar aqui, ó, em volta da Terra.
A matéria é mais sutil, era menos densa, tem uma densidade muito menor. Tá? Aqui está da nosso lar. Mas onde ela está em outra dimensão? Coisa nenhuma. Ela está aqui em volta da Terra no mesmo espaço de 3 dimensões nosso. 3 dimensões matemáticas. Não tem outra dimensão. Isso é pensamento errado. Vocês pensam errado. E olha, eu falo com os ETs, falo com os espíritos. Você acha que eles não discutem essas coisas comigo? Eu sou médium. Aí eu vou colocando as outras, né? Superfície da Terra menos densa, cada vez menos densa, até chegar lá na densidade mais compatível com o comando planetário Terra. Aí eu chamo de umbral isso aqui, esotericamente eu chamo de umbral, né? Aqui eu chamo de penumbral, nomes esotéricos, aqui eu chamo de plano da luz, ascensionados, ok? Mas, aonde estão todos esses planos? É outra dimensão? Não! Não tem outra dimensão. Todos eles estão aqui, ao lado da Terra. A densidade de matéria deles é que é mais baixa, por isso você não vê a luz atravessa, a luz do sol atravessa, reflete nossos olhos, não consegue ver se dá nosso lar, mas ela está aí. Porque a matéria é tão menos densa, o sol atravessa. Quando o sol atravessa, ele não reflete nada que está aqui. Então essa retina minha do olho físico não vê. Mas nenhuma cidade, nem o comando Astar, nem os ETs que operam aqui em cima estão em outra dimensão. Eles não estão em outra, estão aqui. Você só não vê ele porque a densidade de matéria não dá para interagir. A matéria dele atravessa essa porta, atravessa essa parede, porque ele é muito sutil. Porque a matéria é um espaço vazio total, todo mundo sabe que entre o núcleo do átomo e a eletrosfera existe um vazio gigantesco, né? Quando você diminui essas frequências quânticas atômicas, a matéria se torna um nada, então ela atravessa isso aqui como se fosse um nada. Entendeu? É como nós andando na atmosfera da Terra, certo? Se você anda devagar, você parece que não tem nada. Mas se você andar depressa, você sente o vento batendo você, né? E quanto mais rápido você anda, mais esse vento bate e arde, começa a doer em você. Você sente que aquilo é uma matéria sólida, densa. Entendeu? Então a sutileza de uma matéria depende do seu estado de velocidade em relação a ela. Entendeu? Se o espírito, quando o espírito se desloca muito rápido, ele sente um vento. O espírito sente um vento bater nele, mas não é o vento dessa matéria, não. É o vento da própria matéria astral. Entendeu? Que começa a chocar-se com ele. Então, tudo isso aqui não é outra dimensão. Tudo isso está acontecendo no espaço. Vamos chamar de espaço-tempo, que fica mais moderno. Isso aqui é uma dimensão só. Em termos de, se for pensar, né? É uma coisa só, é um objeto só. Que está dividido matematicamente em coordenadas. Você vê que eu trabalhei o tempo todo com vocês, não usei a palavra dimensão, usei a palavra coordenadas. A palavra dimensão é mal usada. A palavra dimensão significa dimensionar um objeto. Não tem nada a ver com outros planos. A palavra dimensão. Aí que vem o lalá, né? O que eu fiz? Os físicos pegam essa matéria convencional e escrevem aquilo lá. Então o lalá faz o quê? E essa matéria lalá que está em volta da Terra aqui, que vocês chamam de outra dimensão, e que não é outra dimensão porcaria nenhuma, a única coisa é que essa matéria aqui é que estamos aqui no concreto. Isso é concreto para nós. O espírito não é concreto para nós, porque ele é muito sutil. Mas o espírito tem uma outra massa que eu chamo de M2, aqui tem M3, aqui tem M4. A única diferença que está acontecendo aqui é uma variação de frequência, olha só. Isso aqui é H vezes uma frequência F2. Essa massa aqui é igual a H vezes uma frequência que eu vou chamar de F1 e aqui eu chamo de massa 1. Então, isso aqui está caindo, hein, gente? Ó, a frequência tem que cair para ficar mais sutil. Tá? Entendeu? Aqui você vai pegar um H, não. Estou fazendo tudo errado, é um K. Depois eu vou explicar para vocês por que é K. Porque eu pego isso aqui. Esse aqui é uma constante, ó. Então eu chamo K vezes F, onde K é H sobre C ao quadrado. Tá? É a simplificação que eu faço nas equações para ficar mais simples as notações, ficar encher de número. E aí você tem M5 é o K vezes F5. Mas você tem que entender o seguinte, que quanto mais denso, a frequência é maior. Quanto mais sutil vai ficando a matéria, que não é dimensão, que está tudo aqui nesse mesmo espaço-tempo, ela tem uma frequência muito mais baixa. Então o céu
Não é de maior vibração, viu, gente? Para de falar essa bobagem. Para de falar que o céu é vibração superior. Não é vibração superior, é vibração inferior. Que está vibrando muito mais baixo, não está vibrando muito mais alto. Então não use as palavras erradas. Porque os espíritos dão risada de nós quando nós falamos isso. Professor, então quer dizer que o que nós chamamos de dimensão seria apenas um outro estado da matéria? Agora sim. Agora fizeram uma pergunta inteligentíssima. Mas foi meu discípulo que fez aqui, então não vale. Não vale. Não vale. Porque, na verdade, quando eu chamo M1, são outros estados da matéria. Estados quânticos da matéria. Porque não tem espectro contínuo aqui. É quântico. Então eu tenho M1, isso aqui, eu quantizei a massa. São estados quânticos da matéria. Não é outra dimensão. A matéria está no outro estado quântico, aqui no espaço-tempo. Ela não está em outro lugar. E outra, só existe, porque não dá para voltar no passado nem no futuro. O tempo não é uma coisa que flui. O tempo sempre esteve parado. Só existe o presente no universo. Só existe o presente. Esse tempo aqui, ele não passa, ele é uma coordenada. A coordenada pode passar, porque eu estou usando o relógio, tal. Mas o tempo real no universo, ele só existe o presente no universo. Por isso que não dá para voltar no tempo. Não existe uma física para voltar no passado nem no futuro. Porque essas duas coisas são criações mentais. O passado é uma criação mental e o futuro também é uma criação mental. Por isso que todos os grandes mestres do passado falam, você tem que ficar no presente, cara. Você não tem que ficar se preocupando com o futuro nem com o passado. Por isso não esquenta a cabeça com vida anterior, tá? Não se preocupa com a vida anterior, não. Lá já passou, nem existe mais. O que tem é agora. É o aqui agora. Por isso que tem aquela palestra gratuita lá, o poder do aqui e agora. Né? Você tem que centrar aqui. A única coisa no universo que está acontecendo é o presente. O resto não existe no universo. Né? Perguntas? Então para de falar, de entrar no lugar. Ai, mas a vibração tá ruim aqui, né? Que vibração ruim, cara? O que tá ruim é cheio de encosto emanando fedor, energia ruim, você está sentindo-se mal, mano. Não tem nada a ver com energia ruim. É o que está sendo emanado pelas vibrações psíquicas, pela oscilação, a gente chama de vibração, né? É uma emanação mental, uma emanação psíquica, eu capto, que eu percebo, eu me sinto mal naquele lugar. É a mesma coisa, se você entrar dentro do rio Tietê agora, cara, você fala, ai meu Deus, que esse lixo todo, você fica louco você entrar no rio Tietê, porque você está vendo, né? A sujeira. E quando você entra num lugar que tem uma puta sujeira astral e você não está percebendo, não vê. Não é verdade? Entra numa balada, vai numa rave, você vai ver o que é sujeira astral, o que é aquela meleca astral, tudo ali em volta, e você está no meio daquilo ali. Como você não vê, você tá sintonizado com aquela coisa, encheu a cara também, né? Depois da terceira dose de uísque, tudo é lucro, né, pro cara.